2023. Estamos aqui com a vereadora Edna Sampaio, que sentiu de participar do projeto Palavras Sementes e vai trazer um pouco da partilha dela, da observação dela nesse momento histórico que estamos, assim, com grandes feituras a serem feitas frente às mudanças climáticas, frente ao dever do Estado brasileiro e os estados e as gestões estaduais e municipais quanto à restauração de biomas, né? E muita gratidão, vereadora, por tu participar. E vamos lá, vereadora, partilha um pouco pra gente sobre a sua trajetória, né? E como que você vê esse momento agora, né, de gestão federal? Porque dentro da estrutura que nós estamos de Estado, né, ao invés das ações partirem da base da pirâmide para cima, ela parte de cima da pirâmide para baixo. Nesse escalonato, né, e ainda numa perspectiva muito meritocrática, né, como que tu acredita que esse momento agora nós podemos nos articular como município? Como que você acredita que o movimento civil-político deve se dar frente a essas grandes oportunidades que abriram, essas frentes de movimentação do Executivo a partir do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Igualdade Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura? Complexo, Tom, mas eu vou tentar primeiro falar um pouco da minha trajetória, e já que o tema é a questão ambiental na sua integralidade, na sua dimensão mais holística, que é o que eu entendo que você está trazendo para o debate, então eu vou traçar um pouco da minha trajetória na relação com o Cerrado, né? Eu me considero uma mulher do Cerrado, nasci aqui na região mais próxima ao centro da cidade, onde antigamente, na minha época de infância e adolescência, eram terras distantes do centro da cidade, ali próximo ao Parque Mãe Bonifácia, e testemunhei as mudanças que a cidade, ao longo desses últimos anos, veio tendo, né, transformando completamente o ambiente natural, né, com grandes construções de prédios, de condomínios, de toda a ordem de infraestrutura que modificaram radicalmente a nossa cena natural aqui na capital. Eu me lembro que quando eu morava e era criança ali no bairro do Quiricaxias, a minha rua não era asfaltada e quando chovia as pessoas corriam com baldes para catar aquele ouro de aluvião, né, porque a chuva deixava à mostra as pequenas pepitas desse tipo de ouro, que não tem tanto valor assim, é um ouro de baixa qualidade, mas que era a grande festa da garotada quando acontecia chuvas. Também me lembro do extenso território em frente à minha casa, que era composta apenas do cerrado. Não haviam casas e o que a gente tinha eram aqueles frutos do cerrado que a gente disputava na procura, em cada estação, o fruto que ali dava, como marmelada e outras coisas mais. Ali também existia os povos africanos, né, os afrodescendentes organizados em pequenos quilombos, né, familiares, clãs familiares, que também foram todos afastados dali, retirados, perdendo, enfim, a característica social e ambiental do território, que é aquela região ali do bairro do Caxias, próximo ao Big Lar. O meu lugar de fala, portanto, é de uma mulher negra que cresceu com a cidade, que foi se alterando significativamente e foi se dando conta dessa transformação enquanto uma pessoa, uma cidadã da polis, da cidade, que cada vez mais foi se integrando àquela marginalidade, né, dos lugares distantes, que era o lugar de onde eu venho, que hoje é um lugar muito valorizado, é um lugar central da cidade também. Essas transformações, elas não levaram em conta as questões sociais, então nós tivemos, apesar de que naquela época nós não tínhamos políticas sociais de proteção às pessoas mais pobres, mas você tinha uma solidariedade muito grande entre a vizinhança, né? As práticas de solidariedade, de compartilhar a comida,
compartilhar inclusive as roupas. Então toda a vida naqueles núcleos, né, urbanos que continham algumas famílias, que é de onde eu venho, existia uma relação de solidariedade que hoje a gente não consegue mais enxergar, não por conta do saudosismo meu, mas por conta da complexidade do desenvolvimento da cidade e dos padrões urbanos que foram aos poucos sendo instituídos, deixando para trás uma vida mais próxima da natureza. Eu penso que essa visão da natureza que foi sendo apartada de nós, neste momento, Tom, em que nós tivemos a eleição do presidente Lula pela terceira vez, e é um momento muito grave da nossa história, porque foi uma eleição sui generis, onde a gente teve pela primeira vez na história do Brasil um governo fascista, né, nazi-fascista, conduzindo política de genocídio, né, dos povos originários, mas também dos povos que viviam na cidade, que foram quase 1 milhão deles assassinados, eu diria assim, pela omissão do poder público, do Estado, na compra da vacina, na campanha e em medidas de saúde que pudesse evitar o contágio e a disseminação da Covid-19, nós tivemos também um genocídio continuado e acentuado da população negra e também das mulheres, das pessoas LGBTs. Então todos nós sofremos de forma muito grave, né, esse clima de horror e de ódio, de genocídio, de morte mesmo. Mas esses últimos 4 anos não foram apenas de ataque à vida dos seres humanos, também foi de ataque à existência dos ecossistemas que constituem o nosso país e o nosso Mato Grosso. Mato Grosso, que sempre foi notadamente um estado rico em diversidade ambiental, passou a ter de forma muito mais acelerada um processo de destruição, de devastação do cerrado, da floresta, né, e do Pantanal, com gravíssimas consequências sobre a vida não apenas dos que vivem aqui, mas de toda a humanidade. Lembremos que a questão ambiental ela está completamente articulada em termos globais, em termos de planeta. Então, o que acontece aqui no Pantanal, no Cerrado ou na floresta influencia o comportamento da natureza em todo o planeta, né? Então, a nossa devastação ambiental, o modo como a gente tem se desenvolvido, é um modo completamente nocivo à permanência da vida humana neste planeta. Tudo que a gente pode trazer no sentido de sustentabilidade e tal, e focando aqui da gente os rios, né? O Rio Cuiabá, se você olha assim as margens do Rio Cuiabá atravessando as pontes, você vê os bolsões de plástico, de coisa, etc. Por exemplo, é impossível você falar em ser esquerda nesse momento sem agregar na temática, nas bandeiras que nós defendemos a questão ambiental, né? Então, o lixo é um grande problema planetário, né? Nós temos um sistema extremamente consumista, né? E os impostos que nós pagamos não são impostos que, por exemplo, tratem as pessoas que mais consumem para pagar mais impostos, né? Então os pobres pagam mais do que os mais ricos. E a questão do lixo é uma questão que é produzida por todos nós. Então é necessário instituir uma política pública que possa conter a produção do lixo e ao mesmo tempo possa promover uma consciência sobre a importância da seletividade, da coleta, do tratamento e da destinação correta do lixo, o que não existe em Cuiabá, né? E por isso é importante esse debate. Portanto, quando o presidente Lula ganha pela terceira vez as eleições no Brasil, ele ganha num contexto em que nos desafia a superar pensamentos e práticas extremistas e pouco interessados na vida, né? Práticas e comportamentos políticos que celebram e se vangloriam da morte, né? Nós também temos a tarefa humana, planetária, de combater a devastação do meio ambiente, a devastação da floresta, do cerrado, do Pantanal. Você me deu aqui um livrinho do Ailton Krenak, que é um cara otimista na sua ação, como diria Gramsci, mas pessimista na sua razão, né? Porque ele é um cara que anuncia o fim do mundo por conta da nossa forma de existir neste mundo, né? E não adianta a gente entregar, né, a responsabilidade completamente aos povos originários, como se a existência deles pudesse salvar o planeta. O planeta será salvo,
não o planeta no sentido das coisas, mas nós, né, seremos salvos se conseguirmos algum acordo político no sentido de fazer com que cesse esse nível, esse modelo de desenvolvimento predador que destrói não apenas as espécies não humanas, mas também o próprio ser humano, que é completamente dependente do equilíbrio do ecossistema do nosso planeta. Nós nos desenvolvemos, especialmente na modernidade, de costas para a natureza. Pelo contrário, todos os teóricos do século XIX, início do século XX, eles pregavam que a ciência e a tecnologia, ou seja, a razão humana, ela se dava em detrimento daquilo que não era a razão, que é a própria natureza. Então, a racionalidade humana estava em dominar a natureza, né? E esse domínio da natureza tinha por detrás um desejo de uso da natureza como um bem de uso e não como um bem coletivo, um bem que nós pertencemos a ela, né? Então, nós nos desenvolvendo negando a nossa própria natureza. E, nesse sentido, nós estamos diante de um contexto nacional muito diferente de qualquer outro que nós vivenciamos no passado, porque nós assumimos um governo, conseguimos vencer uma eleição, apesar de tudo, né, e nos colocamos na tarefa de vencer o fascismo, o nazifascismo no Brasil, restituir a democracia, e aí eu digo assim, não pode ser restituir a democracia que havia, porque não se pode pensar em democracia quando, por exemplo, convivemos pacificamente, entre aspas, com o racismo, né, que destrói vidas e corpos humanos como se não fossem humanos, né, que prende, aprisiona, existe uma política deliberadamente racista, né, de encarceramento da população negra, e nós temos uma estrutura mental, cultural, que nos impede de fazer uma discussão, um debate mais profundo sobre isso. A ideia do bandido bom, do bandido morto, que tanto foi pregada pela extrema-direita no Brasil, é uma ideia deletéria, é uma ideia destrutiva da justiça, né, e da própria relação social, né, que nós construímos com tanto esforço em séculos de existência, né. Então nós temos esse desafio de restituir uma democracia que seja democracia substantiva, não apenas uma democracia formal. O que quer dizer, só existe de fato democracia quando as pessoas todas forem colocadas como cidadãs, quando não houver hierarquia entre os seres humanos. Hoje nós vivemos uma sociedade profundamente hierarquizada, onde determinadas vidas valem muito e outras vidas não valem nada. Então nós precisamos superar essa hierarquização, que é uma forma de fascismo também, porque estabelece quem é mais e quem é menos humano, quem merece morrer e quem merece viver. Todos têm direito à vida, não apenas nós humanos, mas também todos os seres que compartilham conosco esse planeta.